Bom, galera, eu vou fazer aqui para vocês na aula de hoje essa gravação desse vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito do programinha, o implot e as funções trigonométricas, tá certo? Como a gente tinha combinado na aula de hoje, assim que acabar a aula eu vou repassar para vocês esse vídeo e eu vou utilizar praticamente dois programinhas. Um é o programa o implot, você pode baixar na internet gratuitamente e testar aqui suas funções para ele apresentar essa tela aqui, ó. Eu vou voltar a abrir ele para vocês entenderem como ele funciona. Abrindo o implot, você vem para cá, ó, janela, 2 dimensões e vai ampliar essa tela dele. Depois você vem aqui em ver como você quer ver exatamente a estrutura do teu plano cartesiano. Aqui no eixo de X tu percebe que tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aqui é o ponto 0, 1, 2, 3 e diante. E no eixo Y, os valores também que vão do positivo, vem para o negativo. Então, para trabalhar com trigonometria, eu preciso ajustar essa grade. Eu preciso colocar aqui o eixo de X em valores de ângulo em radiano. Eu vou colocar aqui π sobre 6, que equivale a 30 graus. E vou colocar aqui a marcação que eu quero, ele marcado em π. Além disso, eu venho na grade retangular, marco pontilhado para apresentar em todos os quadrantes. Primeiro quadrante é essa região aqui, ó. Segundo quadrante é essa região de cá. Terceiro quadrante, essa região de baixo. Quarto quadrante, a última que sobra pra gente aqui. Quando eu faço a aplicação, você percebe que fica tudo marcado aí para nossa aula ficar facilitada. Com as setinhas do computador eu posso deslocar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo o meu plano cartesiano. Além disso, eu posso usar a tecla Page Up para aproximar o que eu quero e o Page Down para afastar o plano cartesiano do que eu estou querendo. Vou centralizar aqui, vou deslocar aqui para a esquerda para tentar trabalhar com vocês a variação das funções que vai do 0 ao 2π e entender qual é o comportamento de todo o gráfico dela a partir das explicações que a gente vai começar a dar. Vou minimizar aqui para apresentar para vocês o outro software, que é exatamente um software de lousa digital, onde eu estou utilizando aqui a mesa digitalizadora e vou trabalhar com vocês, ó, as funções trigonométricas. Então, só para marcar aqui, ó, a aula de hoje, aqui quem fala para vocês é o professor Walter Pessoa, na ETEPAN. 2016, aula essa na turma de segundo CV. Palmas vocês! Bem, qual a tua dúvida? Diz aí. Vai, mulher. Não. O 2π vai ser um ponto somente para a gente começar a analisar a função. Porque ele não tem ponto final em x. Ele é infinito. Entendeu? Por exemplo, vou abrir aqui uma função para te mostrar. Se eu quiser, como a gente já viu isso aqui anteriormente, ó, eu vou trabalhar aqui com uma função simples. Vou mostrar como é que faz uma função. A gente vem aqui em equação, clica em explícita e já aparece aqui uma estrutura de uma função trigonométrica seno. Se você tirar aquele x ali, ó, fica a função seno de x. Então, observe o que vai acontecer quando eu colocar aqui em OK. Antes disso, eu posso mudar a cor do gráfico que eu quiser. Eu posso colocar azul, vermelho, a cor que quiser. Então, rosa, pink, o que quiser. Então, eu posso ver aqui, ó, OK. E o gráfico da função ficou esse aqui. Ou seja, vou dar um print, vou levar aqui para o programinha de mesa digitalizadora, vou dar um Ctrl V e ela tem todo o texto agora para eu trabalhar aqui escrevendo. A função que eu criei, ó, foi a função seno de x. É uma função base, é uma função básica aqui da trigonometria, onde a gente percebe que a gente vai ter aqui, ó, na leitura dessa função, um período que parte do zero. A função vai ter um ponto máximo, vai ter um ponto zerado e tem um ponto mínimo, outro ponto que zerou. Ou seja, observe essa curva que ela forma aqui, ó. Essa curva vermelha aqui é uma senoide. O gráfico dela recebe o nome, que é senoide. Então, essa senoide, ela inicia num ponto de 0 radiano
e vem aqui no eixo de x, ó, até um ponto de um arco que é o 2π. Por isso eu digo que o período dessa função ela é 2π radiano, certo? Então, você perguntou se sempre para no 2π. Para nunca não, ó. Ela vai, voltar aqui no gráfico da função, ela vai progredir para o positivo, ó, infinitamente. O problema é a gente entender que a cada 2π a função ela tem uma onda completa, ela tem uma senoide completa, tá certo? Então aqui eu posso voltar também para o lado negativo. O gráfico do programa com implot, ele vai também se deslocar para o lado negativo, ó. Percebe que do 0 até o menos 2π ela completa também uma onda, tá certo? Então, como eu disse para vocês, somente observando o gráfico a gente já pode definir a primeira ideia de uma função trigonométrica, que é o período dela. Ô professor, diga. quando o período ele é finalizado no número ímpar, tipo ali você está dando exemplo sempre de 2π, e se ele acabar com Ok, isso vai acontecer quando eu modificar os coeficientes aqui da função. Daqui a pouco eu te mostro isso aí, tá certo? Eu acho que no próximo exemplo eu já posso dar uma variação disso. Só um instantinho. Aqui, por exemplo, o período, tu já sabe que equivale do 0 ao 2π, esse intervalo do eixo x é onde eu completo um período, ou seja, uma senoide inteira. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá agora, acompanha comigo. Tem aqui na senoide um ponto que define o maior valor apresentado no eixo y. Olha para o quadro direitinho e percebe que esse valor está marcado aqui no ponto 1, certo? Eu digo que o maior valor da função é 1. Consequentemente, na senoide, eu tenho um ponto aqui, lá embaixo dela. Essa posição a gente chama de vale. No vale da senoide, eu consigo ver que ela aponta para um número no eixo y, que é o ponto menos 1. Logo, a minha função, que pode ser f de x ou y, ela vai estabelecer aqui, galera, exatamente o seguinte: ela vai ter um conjunto imagem limitado entre o número menos 1 e o número 1, intervalo fechado do menos 1 até o número 1. Então, esse ponto máximo no 1 e o ponto mínimo no menos 1 vai definir para a gente o conjunto imagem, que tem um limite no intervalo fechado do menos 1 até o número 1, tá certo? Já o conjunto domínio dessa função são todos os valores x que representam arcos. Ficou feio aqui? São todos os elementos x que pertencem aos arcos reais, ou seja, valores de arcos definidos por números reais, que vai do 0, π sobre 6 em diante, mas um número aqui entre π sobre 6 e π sobre 3 também serve como domínio. Então, domínios são todos os valores distribuídos aqui, ó, no eixo de x, tanto positivos quanto negativos. Conjunto de imagem, apenas o que eu tenho de referência aqui. Então, tudo isso que eu falei serve para a função base, a função seno. Beleza? Permita-me apenas que eu explique o gráfico a partir de uma outra função, que é essa aqui, ó. Eu quero abrir aqui uma nova função e quero mostrar para vocês o que acontece quando eu defino essa estrutura de função. Olha só. No lugar de zerar aqui ou de colocar o número 1 na frente do seno, eu quero colocar o número 2, para você ver o que vai diferenciar do gráfico inicial. Eu vou colocar aqui OK, e você percebe que a senoide já dá uma modificada. Antes, a senoide base, ela tinha um ponto máximo no número 1. Ó. Agora, ela deslocou para o ponto 2. Mas o período dela continua sendo 2π. Vou colocar aqui somente uma função base para a gente fazer ter como referência. Depois eu tiro essa função, só para você perceber a diferença entre elas. Vou colocar na cor azul. Olha só, a minha função inicial, vou dar um print, vou lá para o programinha de mesa digitalizadora, vou dar um Ctrl V aqui. A minha função azul, essa função aqui, ó, f de x igual seno de x. Então, o gráfico que tiver em azul, tu percebe que é o gráfico dessa função aqui, seno de x, certo? O gráfico que tiver
vermelho, vai ser o gráfico dessa função aqui, ó. 2 seno de x. Então, qual é a diferença entre elas? Pergunto, qual é o período da função vermelha? Ela inicia no 0 e vem até o 2π. Então, não teve modificação no período. Ela repete a senoide a cada intervalo de 2π radiano. Já a função azul, mudar aqui a cor da caneta, ela vai ter um período que vai repetir também a cada intervalo de 2π radiano. Então, observe, a principal diferença entre a primeira senoide e a segunda é apenas esse número 2, ó, que está multiplicando o seno, tá certo? Então, o que esse 2 ele provoca na função? Observe esse arco aqui, ó. Na primeira função, o valor máximo é 1. Na segunda função, o valor máximo é 2. Exatamente o objetivo desse número aqui na frente. Aqui, ó, é como se fosse o número 1 multiplicado pelo seno. Então, quando eu alterar numa função trigonométrica esse coeficiente na frente do seno de x, eu estou modificando a amplitude, eu estou fazendo com que esse troço aqui, ó, ele tenha um ponto máximo diferente, tá certo? Só para vocês perceberem agora, vou clicar aqui e vou fazer uma terceira função. Olha só, f de x, eu vou querer fazer assim, ó, 4 vezes seno de x. Pergunto, o que vocês acham que vai acontecer com o período dessa função? Modifica o período? Não, o período vai ser quanto? 2π, não muda o período. Agora, observe, o 4 está aqui. Ele vai modificar o que no gráfico dessa função? O ponto máximo e o ponto mínimo. Pergunto, nessa função verdinha aí, f de x igual a 4 vezes seno de x, qual é o ponto máximo? E qual é o ponto mínimo? Menos 4. Então, desse jeito, galera, eu posso pegar essa função verde aqui, ó, e dizer que o conjunto imagem dela vai ser intervalo fechado do menos 4 até o 4, ok? Vou voltar na vermelha, ó, essa função vermelha aqui, ó. Vou perguntar a você aqui embaixo. Valeu. O conjunto imagem dessa minha função vermelha vai de um intervalo fechado. Qual é o ponto mínimo dela? Menos 2. Qual é o ponto máximo dela? 2. Então aqui eu fechei o intervalo do menos 2 para o 2. Vou mudar a caneta para você perceber que fala agora da função que está desenhada de azul. Essa função base aqui, qual é o conjunto imagem dela? Ela vai do ponto, olha, menos 1 até o ponto 1. Função aqui, ó, vem do menos 1 para o 1. E o que define esse conjunto de imagem é o número que está aqui na frente, ó. 1, 2 ou 4, tá certo? Agora pergunta para a gente encerrar esse primeiro vídeo e fazer com que você tenha já a informação para a primeira explicação de hoje. O que você acha que vai acontecer quando eu criar esse gráfico aqui, ó? 5 seno de x. Qual vai ser o período dessa função? O período. Muda o período? Não. Qual é o período? 2π. Agora pergunto, o que vai acontecer com a função quando eu modifiquei aquele 5 ali? Vai aumentar o quê? A amplitude. O ponto máximo da amplitude vai ser que número? 5. E o ponto mínimo? Menos 5. Olha só para confirmar o que vocês disseram, ó, vou apertar aqui o page down para afastar um pouquinho e acontece exatamente o que vocês me disseram agora, observando aqui na mesa digitalizadora. Eu dou um Ctrl V e está tudo certo, ó, o que vocês falaram. E a gente percebe que não é tão difícil assim compreender como uma função trigonométrica se comporta. Olha só, esse ponto aqui, ó, vai ter uma crescente aqui, tal, vai definir um ponto máximo aqui. Esse ponto máximo aponta na função para o número 5. O arco aqui que eu tenho, ó, 3π sobre 2, aponta um ponto mínimo, que é o valor mínimo da função. Vou perguntar, qual foi a função que gerou esse gráfico? F de x igual a
Deixa eu voltar aqui, ó. Isso. Aí eu tenho f de x igual a 5 vezes seno de x. Foi a função. Aí eu pergunto, qual é o período dessa função? Ela está aqui iniciando no zero, subiu, desceu, zerou e foi no número 2π radiano, certo? Eita, nessa função que tem a estrutura base seno de x, sempre. No segundo exemplo, eu vou mostrar isso para você. Eu vou modificar um coeficiente aqui na frente, ó, ou aqui embaixo. Aí ela modifica o período, mas eu mostro no próximo exemplo. A senoide tem como ser diferente tipo, o valor do positivo e do negativo? Tem. Mas vou modificar lá no terceiro ou quarto modelo que eu vou chegar nessa modificação. Ela pode começar aqui, ponto máximo no 6 e mínimo no 1. Depende da estrutura da função, que é mais complexa. Mas vai ser fácil a gente entender indo nessa sequência, tá certo? Então vê. Por enquanto eu aumentei o 5 e o seno de x ficou isso aqui, beleza? Então vamos lá. Qual é o conjunto imagem dessa função? Limitado pelo intervalo fechado do menos 5 até o 5, não é isso? Menos 5 até o 5, fechou. Pergunto, qual é o domínio dessa função? Qualquer elemento x que pertençam aos arcos reais. Lembrando que esses arcos são sempre medidos em radiano, tá certo? Arcos medidos em radiano. Tranquilo? Então é essa aí a explicação número 1. E eu queria uma salva de palmas para vocês por toda a dedicação. E se inscrever no canal. Não gravou? Sério? Tá gravando tudo ainda aí, tá?